Ainda não, bebida, né? ácido, pó, bala. Não, Já se eu tinha tivesse ido. continuado mais um ano nessa pegada, eu ia ter morrido, cara. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje você vai conhecer histórias que muitos preferem esconder. Histórias de brilho, fama, escândalos. Mas também de quedas, vícios e superações. Por trás das câmeras, atrás dos holofotes, muitos artistas da Globo enfrentaram batalhas duríssimas contra o álcool e outras dependências. Alguns conseguiram dar a volta por cima, outros não tiveram a mesma sorte. Prepare-se, porque a lista de hoje vai revelar 20 estrelas da Globo que foram destruídas pelo álcool e vícios. Nomes que você conhece bem, mas cujas histórias sombrias talvez nunca tenha ouvido em detalhes. Antes de começarmos, eu já te faço um convite. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha esse vídeo com os amigos. Isso ajuda demais o canal a crescer e continuar trazendo conteúdos fortes como este. Agora, vamos começar. No número 20 temos Bento Ribeiro, lembrado pelo humor ácido do Furo MTV, mas que por trás das câmeras travava batalhas silenciosas contra vícios pesados. Filho do escritor João Ubaldo Ribeiro, cresceu em meio à cultura, mas a fama rápida o empurrou para o álcool, a maconha e o LSD. O próprio ator admitiu que tomava ácido para viver, inclusive durante gravações. Nos bastidores, fumava até 3 maços de cigarro por dia e se entregava a compulsões estranhas, como treinar obsessivamente por horas, consumido por ansiedade e raiva. A consequência foi devastadora. Falhas de memória, incapacidade de se concentrar e isolamento profissional. Bento chegou a dizer que sua cabeça estava quebrada e que, se continuasse assim, provavelmente não sobreviveria. Em 2021, decidiu se internar numa clínica de reabilitação, não por vaidade, mas por necessidade vital. Mais tarde, gerou polêmica ao comparar álcool e maconha, afirmando que ninguém morre por fumar um baseado, mas o álcool sim, frase que incendiou debates. Mas afinal, será que a fama protege alguém da autodestruição ou apenas mascara feridas ainda mais profundas? Essa é a dura realidade de Bento Ribeiro. E agora seguimos, porque no número 19, mergulhamos na história marcada por dor e superação de Jackson Antunes. Um ator que conquistou o público em novelas como Renascer e O Rei do Gado, mas cuja vida pessoal foi marcada por uma relação devastadora com o álcool. Nascido em Janaúba, no interior de Minas, Jackson cresceu num ambiente em que a cachaça era quase parte do cotidiano. Ainda jovem, mergulhou nesse hábito e durante anos foi dependente, vivendo os excessos típicos da bebida. O próprio ator relatou que chegou a beber até o limite da sobrevivência, descrevendo noites intermináveis em botecos e dias em que sequer lembrava do que havia feito. Ele conta que viu amigos perderem a vida da mesma forma e que, se continuasse, teria seguido pelo mesmo caminho. Sem internações luxuosas ou tratamentos sofisticados, Jackson decidiu parar sozinho, recorrendo apenas à força de vontade e ao desejo de mudar o rumo da própria história. Foram anos de luta contra a tentação, enfrentando crises e recaídas, até conseguir se manter sóbrio. Hoje, ele fala do passado sem vergonha, como um testemunho para mostrar que é possível renascer mesmo após anos de vício. Afinal, quantos talentos se perdem no silêncio por não encontrarem forças para reagir? Jackson não apenas sobreviveu, mas transformou a dor em força e carreira. E com esse exemplo de superação, seguimos, porque no número 18 a história toma contornos ainda mais dramáticos com o ator Sidney Sampaio. No número 18 temos Sidney Sampaio, ator que parecia ter tudo: beleza, papéis de destaque em novelas da Globo e uma carreira sólida. Mas em 2023, sua vida virou manchete por um episódio chocante que quase terminou em tragédia. Hospedado em um hotel em Copacabana, Sidney entrou em surto após misturar álcool com remédios para dormir. Ele quebrou o quarto em que estava hospedado, bateu em portas de outros hóspedes e, num ato desesperado, se jogou do 5º andar. O impacto foi tão forte que o país inteiro acompanhou com espanto o desfecho. O ator sobreviveu por um milagre, com fraturas
mas sem sequelas fatais. Dias depois, ainda de muletas, ele deu entrevistas e admitiu que havia perdido o controle. Revelou que o álcool e os calmantes tinham se tornado uma combinação destrutiva e que não conseguiu medir as consequências. O caso expôs não apenas sua fragilidade pessoal, mas também o risco de uma vida marcada por pressões e escolhas erradas. Afinal, quantos atores escondem crises assim até que uma tragédia estoure diante das câmeras? Sidney ainda luta para recuperar o equilíbrio, mas seu nome ficará sempre associado a esse episódio que poderia ter custado sua vida. E seguindo essa linha de dramas íntimos, no número 17 mergulhamos na trajetória de Ingra Liberato, atriz que conquistou o Brasil nos anos 90 ao protagonizar a história de Ana Raio e Zé Trovão. Ela viveu a glória da fama repentina, mas por trás da imagem de estrela, enfrentava dores íntimas que a empurraram para o álcool. Após o fim de um casamento, mergulhou em um período sombrio marcado pela solidão e pela fuga na bebida. Ingra admitiu que o ritual de beber diariamente tornou-se uma bengala emocional, uma forma de anestesiar a tristeza e não encarar o luto de frente. Ela chegou a confessar que não se reconhecia mais e que a dependência passou a ameaçar sua própria identidade. Diferente de muitos colegas, decidiu expor sua luta sem vergonha, explicando que o álcool era socialmente aceito, mas que escondia riscos devastadores, capazes de destruir carreiras e relacionamentos. A virada veio quando decidiu enfrentar a dor de frente, sem muletas, reconstruindo a vida a partir de escolhas conscientes, terapia e espiritualidade. Hoje, fala sobre sua experiência como um alerta. Não é autoproibição, é simplesmente não querer mais, declarou. Mas será que todos encontram forças para dizer não a esse ciclo? A história de Ingra prova que sim, mas também mostra como é frágil o limite entre fama e queda. Seguindo em frente, no número 16 chegamos ao sempre polêmico Dado Dolabella. Um nome que carrega tanto talento quanto polêmica. Filho de artista, começou cedo na televisão e conquistou espaço em novelas globais, mas sua vida fora das telas virou alvo constante de escândalos. A dependência química foi um dos fantasmas mais pesados que enfrentou. Dado admitiu ter iniciado o consumo ainda adolescente e, com o tempo, perdeu o controle. Foram brigas públicas, barracos televisionados, expulsões de produções e relacionamentos conturbados, como o romance turbulento com Luana Piovani, que estampou manchetes de jornais. A mistura de vícios com comportamento explosivo fez sua imagem despencar, a ponto de ser expulso de uma novela da Record em 2014. Mas Dado decidiu recomeçar. Nos últimos anos, adotou um estilo de vida alternativo. Tornou-se vegano, defensor da causa animal e passou a viver de forma mais reclusa, em contato com a natureza na Chapada dos Veadeiros. O ator admite que o corte radical foi necessário para não voltar ao abismo. No entanto, muitos ainda questionam. Sua mudança é fruto de convicção ou de necessidade para escapar da autodestruição? Seja qual for a resposta, a trajetória de Dado é um retrato de altos e baixos intensos. E depois dessa montanha-russa, seguimos, porque no número 15 encontramos o caso trágico de Tiago Baldini. Tiago, um ator que parecia ter um futuro brilhante. Ele participou de produções na Globo e também em novelas bíblicas da Record, conquistando espaço e reconhecimento. Mas a vida pessoal se transformou em um turbilhão depois da morte de sua esposa, uma perda que o mergulhou em profunda depressão. Sem apoio emocional suficiente, Tiago buscou no álcool e em outras drogas uma forma de esquecer a dor. O que começou como um escape virou um abismo. Sem conseguir manter a disciplina profissional, perdeu contratos, amizades e acabou sendo afastado do meio artístico. Aos poucos, viu-se sem casa, sem dinheiro e acabou vivendo nas ruas, algo impensável para quem já havia brilhado nos cenários de novelas. Em entrevistas, ele contou que sentia a rejeição de uma indústria que antes o aplaudia e agora fechava todas as portas. Eu tinha carro, prestígio, viajava o mundo, mas hoje não tenho nada, desabafou. Alguns amigos tentaram ajudá-lo a se reintegrar, até mesmo oferecendo empregos temporários, mas o peso da dependência sempre puxava de volta. E aqui fica a pergunta: como alguém que já viveu o auge pode cair tão fundo sem uma rede real de apoio?
A vida de Tiago é um lembrete cruel de que o brilho das câmeras não garante estabilidade. E após esse mergulho doloroso, seguimos, porque no número 14 está a história de Pedro Vasconcelos. Pedro, que começou sua carreira como galã de novelas e rapidamente conquistou o coração do público. Bonito, carismático e talentoso, parecia ter todos os ingredientes para se tornar um dos grandes nomes da Globo, mas foi justamente no auge da fama que a vida pessoal do ator tomou um rumo inesperado. Ao interpretar um dependente químico na minissérie O Portador, Pedro decidiu experimentar substâncias para dar mais realidade ao personagem. A escolha, que parecia apenas um recurso artístico, abriu as portas para uma dependência real que o perseguiu durante anos. O ator admitiu que mergulhou fundo nesse mundo, misturando trabalho e vício, até perceber que estava se perdendo. Passou por crises intensas, afastou-se de amigos, comprometeu relacionamentos e viu sua saúde mental se deteriorar. Foram 5 anos de luta contra um inimigo invisível, até que decidiu mudar de vida. Pedro encontrou no teatro, na escrita e depois na direção de novelas, uma forma de recomeçar. Hoje ele é respeitado nos bastidores, mas nunca escondeu as marcas do passado. Afinal, quantos artistas confundem a fronteira entre personagem e realidade e acabam aprisionados nela? A sua história serve como um alerta. E seguindo com a nossa contagem, no número 13 está um veterano do cinema e da TV, Dave Cardoso. Conhecido como o rei da pornochanchada nos anos 70 e 80, um ator que brilhou no cinema nacional e também marcou presença em novelas da Globo. Durante o auge da carreira, vivia cercado de fama, glamour e excesso, mas com o tempo o brilho das câmeras foi se apagando. Hoje, aos mais de 80 anos, David confessa que mergulhou profundamente no alcoolismo como uma forma de lidar com a solidão e com a ausência dos holofotes. Ele revelou que chega a beber todas as noites, quase como um ritual de esquecimento, e que em muitos momentos substituiu o carinho da família e o calor da fama pela companhia de garrafas. Vive recluso em um sítio no Mato Grosso do Sul, cercado pela natureza, mas também pela nostalgia de um passado de glória. O próprio ator desabafou que se apega a filmes antigos para reviver o que perdeu, numa relação de dor e saudade. Mas até que ponto viver preso ao passado pode ser mais destrutivo que as próprias bebidas? A sua trajetória mostra como a fama, quando não bem administrada, pode transformar-se em melancolia. E após essa reflexão pesada, seguimos, porque no número 12 está a turbulenta vida de Marcelo Anthony. Marcelo, um galã dos anos 2000 que conquistou o público em novelas como Terra Nostra e Celebridade, mas que também viu seu nome sair das páginas de entretenimento para aparecer nas manchetes policiais. Em 2004, o ator foi preso em Porto Alegre ao ser flagrado comprando drogas, um episódio que escancarou para o país o peso de sua dependência. Anthony admitiu que chegou ao fundo do poço, vivendo noites descontroladas, relacionamentos abalados e uma relação cada vez mais destrutiva com as substâncias. O impacto foi brutal. Perdeu trabalhos, sofreu forte julgamento público e precisou se afastar da televisão para buscar tratamento. Em entrevistas posteriores, revelou que aquele episódio foi doloroso, mas também serviu como um ponto de virada em sua vida. Ele disse que a vergonha o obrigou a repensar escolhas e que encontrou no apoio familiar e na espiritualidade um caminho para a recuperação. Hoje, vive fora do Brasil, em Portugal, onde construiu uma vida mais discreta e longe das grandes novelas. Mas fica a pergunta: será que uma queda pública tão grande pode ser realmente esquecida ou as marcas permanecem para sempre? E com essa dúvida em mente, seguimos, porque no número 11 mergulhamos no conturbado Felipe Camargo. Felipe, ator talentoso que brilhou em produções da Globo e que também ficou marcado pelo relacionamento intenso e turbulento com Vera Fischer. A relação, que começou durante as gravações da novela Mandala, foi recheada de paixão, mas também de excessos, brigas públicas e vícios. Os dois chegaram a ser afastados da novela Pátria Minha, em 1994, porque as confusões nos bastidores se tornaram insustentáveis. Felipe já admitiu que começou a beber cedo, ainda em casa com o avô, e que a bebida rapidamente se tornou um vício difícil de controlar.
O álcool, que inicialmente parecia apenas uma válvula de escape, transformou-se em um abismo, levando-o a comportamentos autodestrutivos e ao fim de relacionamentos. Por muito tempo, sua carreira ficou à sombra dessa imagem de ator problemático, incapaz de manter disciplina no trabalho. Ele, no entanto, conseguiu buscar forças para mudar. Encontrou ajuda em grupos de apoio como Alcoólicos Anônimos e passou a dar palestras sobre os perigos da dependência. Mas será que o público consegue separar o talento do ator das polêmicas que marcaram sua trajetória? Felipe Camargo ainda luta para manter-se sóbrio e sua história mostra que a recuperação é possível, mas nunca simples. E mantendo nossa contagem, no número 10 chegamos a Bárbara Borges. E aqui vou fazer um pedido especial para você. No número 10 temos Bárbara Borges, ex-Paquita da Xuxa e atriz que encantou o público em novelas como Senhora do Destino e Bela a Feia, mas que viveu uma fase difícil em que o álcool se tornou uma prisão. Bárbara revelou que usava a bebida como fuga para dores emocionais, ansiedade e insegurança. O que começou como um hábito social acabou transformando-se em exagero e dependência, a ponto de ela mesma admitir que buscava no álcool um anestésico para suportar as frustrações da vida. Em 2019, surpreendeu a todos ao compartilhar em suas redes sociais um desabafo honesto, dizendo que não queria mais viver aprisionada pelo vício. Desde então, Bárbara passou a falar abertamente sobre suas recaídas, reforçando que a luta contra o alcoolismo é diária e cheia de obstáculos. Sua coragem em expor o problema ajudou muitas pessoas a se identificarem e também trouxe mais compreensão sobre a doença. Mas aqui eu quero aproveitar e fazer um pedido. Se você está gostando deste vídeo, por favor, clique no like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito para que possamos continuar trazendo conteúdos fortes e verdadeiros como este. E com esse recado feito, seguimos, porque no número 9 está a história dramática de Sérgio Rondjakov, o eterno cabeção de Malhação. Sérgio, personagem que marcou uma geração inteira de jovens telespectadores. Mas fora da ficção, a sua vida tomou um rumo que ninguém poderia imaginar. O ator mergulhou em dependência química e alcoolismo, passando por 12 internações em clínicas de reabilitação. Ele mesmo confessou que perdeu amigos, relacionamentos e oportunidades preciosas de trabalho, deixando que o vício destruísse tanto sua imagem pública quanto sua vida pessoal. Sérgio já admitiu sentir vergonha de si mesmo e lamentar ter queimado o filme com tantas recaídas. Em entrevistas, contou que usava álcool quase diariamente e que, com o tempo, isso abriu portas para outras drogas, deixando sequelas graves, incluindo crises de síndrome do pânico e predisposição à esquizofrenia. Apesar das dificuldades, ele ainda encontra apoio em fãs que pedem seu retorno às novelas e demonstram carinho nas redes sociais. Afinal, quantos talentos são tragados pelo vício e ficam apenas na lembrança de papéis icônicos? Hoje, aos 40 anos, Sérgio luta por sobriedade e tenta reconstruir sua vida longe dos excessos. E com esse exemplo marcante de como a fama pode ser cruel, seguimos, porque no número 8 vamos conhecer a trajetória turbulenta de Caco Ciocler, ator consagrado da Globo, lembrado por papéis em novelas de sucesso como Esperança e Amor à Vida. Mas, para além da imagem de galã sensível e engajado, Caco já admitiu em entrevistas que enfrentou sérios problemas com o álcool. Durante muito tempo, ele usava a bebida como uma forma de aliviar pressões e lidar com a instabilidade emocional. A dependência começou de forma discreta, em encontros sociais e comemorações, mas se intensificou a ponto de afetar sua vida pessoal e profissional. O ator chegou a faltar compromissos, ter crises de comportamento e enfrentar períodos de isolamento. Em relatos públicos, confessou que teve medo de perder a carreira e principalmente a relação com o filho, o que foi um alerta decisivo para buscar ajuda. Hoje, Caco é um dos artistas que falam sem medo sobre alcoolismo, tratando o tema como uma questão de saúde e não de vergonha. Ele insiste que expor as próprias fragilidades é uma forma de quebrar o tabu. Afinal, quantos preferem esconder seus vícios até que se tornem irreversíveis? Sua sinceridade o aproximou ainda mais do público,
que o vê como um exemplo de superação. E depois dessa reflexão, seguimos, porque no número 7 está a trajetória marcada por excessos de Celso Frateschi, ator, diretor e dramaturgo reconhecido, que brilhou em novelas da Globo e no teatro brasileiro. Por trás da imagem culta e respeitada, ele já revelou ter enfrentado momentos delicados com o álcool. Durante anos, usou a bebida como válvula de escape para pressões profissionais, conflitos internos e crises existenciais. Celso contou que começou a beber ainda jovem e que no início era apenas social. Mas com o tempo, o consumo se tornou frequente e perigoso. Houve períodos em que o vício afetou diretamente sua vida pessoal, gerando desentendimentos familiares e colocando em risco a sua saúde. O ator afirmou que só conseguiu virar a página quando percebeu que estava prestes a perder não apenas a carreira, mas também o convívio com as pessoas que mais amava. Decidiu então enfrentar o problema, recorrendo a apoio psicológico e a uma mudança radical de estilo de vida. Hoje, fala sobre o tema de forma aberta, usando sua experiência para conscientizar jovens artistas sobre os riscos de banalizar o álcool. Afinal, quantos talentos já não se perderam para esse mesmo inimigo silencioso? Sua coragem em expor fraquezas o torna ainda mais humano. E com essa lição, seguimos, porque no número 6 está a polêmica trajetória de Selton Mello. Um dos atores mais talentosos e premiados da sua geração, lembrado por papéis marcantes em O Alto da Compadecida e Ligações Perigosas. Apesar do reconhecimento e da consagração como um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, Selton já revelou ter vivido períodos de escuridão causados pelo abuso de remédios e álcool. O ator contou que, em determinados momentos, usou moderadores de apetite para se manter dentro de padrões físicos exigidos por personagens, mas acabou caindo num ciclo vicioso de dependência. A pressão da carreira, as cobranças pessoais e o perfeccionismo transformaram essa prática em algo perigoso, levando-o a quadros de depressão e crises de ansiedade. Selton descreveu noites insones, sentimentos de vazio e episódios em que questionava se ainda valia a pena permanecer na profissão. Só encontrou forças para se reerguer quando decidiu se afastar temporariamente da televisão e dedicar-se ao cinema e ao teatro, espaços onde encontrou maior liberdade criativa e menos pressão. Hoje, ele admite que ainda convive com fragilidades, mas aprendeu a se cuidar mais e a não ceder às exigências destrutivas da indústria. Afinal, até que ponto a busca pela perfeição física pode se transformar em um veneno para a alma? E com essa reflexão seguimos, porque no número 5 está a história surpreendente de Matheus Nachtergaele, um dos atores mais intensos e talentosos da televisão e do cinema brasileiros, lembrado principalmente pelo João Grilo de O Alto da Compadecida. Mas a sua entrega visceral à arte também teve custos altos na vida pessoal. Em entrevistas, Matheus admitiu que já viveu fases em que o álcool estava sempre presente, muitas vezes como uma forma de ganhar coragem ou escapar da timidez que o acompanhou desde cedo. Houve momentos em que chegou a gravar cenas alcoolizado, incentivado até por diretores que achavam que a bebida poderia soltar o ator para papéis mais intensos. A prática, porém, acabou se tornando uma armadilha perigosa. Por um tempo, o álcool passou a ser um companheiro constante, trazendo noites de exageros e manhãs de arrependimento. Matheus conseguiu se reerguer ao compreender que sua genialidade não precisava de muletas químicas, mas sim de disciplina e de autocuidado. Hoje, é reconhecido não só pelo talento, mas também pela coragem de falar sobre o tema sem filtros. Afinal, quantos artistas ainda acreditam que a bebida pode ser uma aliada para a criatividade? A trajetória de Matheus mostra que o preço pode ser alto demais. E após esse relato, seguimos, porque no número 4 encontramos o turbulento caso de Rafael Cardoso. Galã das novelas recentes da Globo, lembrado por atuações em Espelho da Vida e Salve-se Quem Puder. Atrás da imagem de galã romântico, Rafael enfrentou momentos de queda livre que abalaram não só sua carreira, mas também sua vida pessoal. Em uma entrevista reveladora, ele confessou ter perdido toda a sua fortuna para o vício em álcool e drogas, afirmando estar falido e quebrado.
A dependência o levou a episódios de descontrole, brigas familiares e até processos na justiça, movidos por sua ex-mulher, que pediu medidas protetivas para manter distância dele. O ator chegou a ser impedido de conviver com os filhos, algo que descreveu como a dor mais difícil de suportar. Rafael também contou que precisou se refugiar em sua fazenda para tentar se recuperar, trocando a compulsão por exercícios físicos, autocuidado e terapia. Apesar de declarar que está limpo há mais de um ano, admite que a luta é constante e que o risco de recaída o acompanha diariamente. Afinal, como reconstruir a confiança quando os erros se tornaram manchetes? A trajetória de Rafael é um retrato atual da fragilidade humana sob os holofotes. E com esse peso seguimos, porque no número 3 mergulhamos no drama de Débora Duarte, uma das grandes damas da televisão brasileira, filha de Lima Duarte e mãe da também atriz Paloma Duarte. Sua trajetória artística é repleta de personagens marcantes, mas por muitos anos sua vida pessoal foi sufocada por uma dependência química que consumiu mais de uma década. Débora revelou que não se tratava apenas de vício, mas de uma doença que a fazia viver em função do consumo. Por muito tempo, isolou-se do convívio social, mantendo o hábito em segredo para evitar julgamentos, preferindo usar sozinha, em quartos de hotéis ou dentro de casa, longe dos olhos da mídia. Essa escolha a afastou de trabalhos importantes e a colocou em um ciclo de dor silenciosa. Foram 12 anos em que perdeu parte da juventude, da vitalidade e da carreira. Só conseguiu se libertar quando decidiu se internar em uma clínica de reabilitação, enfrentando o problema de frente e sem medo de expor a própria fragilidade. Hoje, já na terceira idade, fala abertamente sobre o que viveu, reforçando que dependência não é fraqueza moral, mas uma doença que precisa de tratamento. Afinal, quantas pessoas de talento imenso ainda sofrem em silêncio por medo de assumir sua dor? Depois dessa história impactante, seguimos. No número 2, temos Luiz Fernando Guimarães, rosto querido da comédia brasileira que iluminou a TV em TV Pirata e Os Normais, mas cuja vida privada atravessou um período sombrio que muitos desconhecem. Vindo de uma família com historial de alcoolismo, Luiz conta em entrevistas e na sua autobiografia que o consumo começou a tornar-se um problema sério a partir dos 30 anos, evoluindo de um copo social para uma dependência que lhe roubou anos de vida, afetou relações e até a própria carreira. Relata noites em que não se lembrava do que acontecera, episódios de dirigir embriagado e, finalmente, 2 acidentes que serviram de choque para perceber o risco real que corria. Experiências que o deixaram inchado, sem energia e afastado das atividades que antes o preenchiam. Amigos próximos e colegas como Cláudia Raia intervieram de forma drástica, levando-o a internamentos. Há relatos de que foi convencido a ir para uma clínica sob o pretexto de um spa. E, apesar de recaídas posteriores, ele mesmo atribui à terapia e ao apoio de uma rede de confiança a recuperação gradual. Luiz fala com franqueza sobre ter chegado ao fundo do poço e sobre a vergonha e culpa que acompanham a dependência. Afinal, quem imagina o preço real do riso quando a dor fica por detrás da máscara? E com este retrato íntimo e doloroso, seguimos para fechar a nossa contagem. No número 1 está o caso mais polêmico e comentado de todos, Fábio Assunção. Talvez o caso mais polêmico quando se fala em vício e celebridade no Brasil. Galã absoluto da Globo, protagonista de novelas como Celebridade e Negócio da China, ele tinha tudo para permanecer como um dos maiores nomes da teledramaturgia. Mas a dependência de álcool e drogas se transformou em um pesadelo vivido a céu aberto. Fábio foi afastado de produções, perdeu contratos, protagonizou atrasos e ausências em gravações. E seu fundo do poço veio em 2017, quando foi filmado em surto após uma confusão em Pernambuco, sendo algemado e levado pela polícia. O vídeo viralizou e virou motivo de piada cruel nas redes sociais, com músicas remixadas e memes que, em vez de empatia, reforçaram o estigma. O ator admitiu que esse julgamento público doeu mais que o próprio processo de dependência. A pressão, a vergonha e o preconceito tornaram sua luta ainda mais árdua. Mas Fábio não desistiu. Buscou tratamento em clínicas,
contou com o apoio da Globo e da família e hoje fala abertamente sobre a importância da recuperação e da saúde mental. Afinal, quem nunca errou tem o direito de julgar alguém que tenta se reerguer? Sua história fecha esta lista porque mostra que, mesmo sob os holofotes mais intensos, a fragilidade humana é real e que recomeçar é possível. Essas 20 histórias revelam como o vício pode destruir carreiras e vidas, mesmo quando o sucesso parece garantido. Alguns conseguiram se reerguer, outros ainda lutam, mas todos nos lembram que ninguém está livre desse perigo. Se você gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe. E no campo dos comentários me diga, qual desses atores mais te surpreendeu? Quem você incluiria nessa lista? E que outros temas gostaria de ver aqui no canal? A sua opinião é muito importante.